Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, a palavra que o Senhor vem trazer para nós nessa noite está lá em Daniel, capítulo 6, versículos de 20 a 24. Daniel 6, de 20 a 24. E a palavra diz assim: Logo ao amanhecer, levantou-se e dirigiu-se a toda pressa à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe, servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe, Senhor, vida longa ao rei. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Então o rei, todo feliz, ordenou que se retirasse Daniel da cova. Foi ele assim retirado, sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E quando essa é uma passagem muito conhecida, né? Daniel na cova dos leões, mas às vezes a gente para pensar, e como é a história de Daniel? Quem foi Daniel? Né? Como é que chegou a esse ponto? Daniel era um jovem judeu que foi exilado para a Babilônia. Ele foi separado por ser já um jovem muito especial. Era um jovem firme nos seus ensinamentos, porque ele desde pequeno ele já seguia a palavra do Senhor. E quando chegou na Babilônia, ele logo de início, ele não quis se alimentar com a comida que o rei tinha separado para eles, para poder não se contaminar. Então, ele fez jejum durante um tempo, conseguiu convencer os responsáveis, né, que levavam alimentos para eles, a dar a eles só legumes e água. Então, ele conseguiu seguir a sua fé nesse momento. Ele era um jovem aberto à obra do Senhor, porque além de ser talentoso e ter muita sabedoria, ele recebeu do Senhor o dom de interpretar sonhos e visões, coisa que outros não tinham recebido, né? Ele dava testemunho a cada instante. Sempre que ele era solicitado a fazer alguma coisa, ele nunca trazia os louros para si. Ele sempre rendia glórias a Deus e agradecia ao Senhor por aquele momento, por ele estar sendo um servo útil e fiel. E os seus testemunhos geraram muitos frutos, né? Porque com esse dom de interpretar sonhos e visões, ele pôde interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. E através dessa interpretação, o rei reconheceu que o Deus que Daniel seguia era o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E conforme o tempo foi passando, no próximo rei, o filho de Nabucodonosor, aconteceu a mesma coisa. Houve outro sonho e Daniel esclareceu para ele, e ele também confirmou que o Deus de Daniel era esse Deus verdadeiro. Então, através das suas ações, através dessas revelações que o Senhor dava para ele, ele sempre rendia glórias ao Senhor. Ele nunca trazia para si essa glória de estar tendo aquele discernimento, né, daquela visão. Ele prosperou, né, com isso tudo, ele prosperou na confiança, ele prosperou financeiramente. Embora ele estivesse em uma terra estranha, ele fazia tudo conforme precisava ser feito. Em nenhum momento ele se revoltou, ele simplesmente se entregava nas mãos do Senhor, obedecia à lei do Senhor, mantinha a sua vida de oração e seguia em frente, e as coisas iam acontecendo. Ele pôde ajudar os irmãos judeus, né, quando ele foi promovido a governador da Babilônia.
ele pôde trazer os seus irmãos judeus para poder ajudar e assumiu postos elevados. Ele chegou a ser governador, chefe dos sábios, até que num dado momento ele foi eleito o terceiro mais alto no reino, com um posto de ministro. E como a gente pode imaginar, isso não foi bem visto para aqueles que estavam próximos dele e tiveram inveja. Então eles quiseram derrubar Daniel. Então começaram a procurar alguma coisa que pudesse fazer com que Daniel perdesse aquele posto de queridinho do rei, né? Aquele posto de a pessoa que é a predileta do rei. Só que eles não encontravam absolutamente nada, porque Daniel tinha uma vida completamente reta, completamente firme. E viram que a única coisa que poderia derrubar Daniel seria justamente essa fé firme que ele tinha no Senhor. E com isso, eles tramaram um plano de fazer um tratado e pediram que o rei assinasse esse tratado, onde eles, durante 30 dias, não poderiam adorar nenhuma pessoa e nenhum Deus que não fosse esse rei. E Daniel não seguiu isso. Daniel continuou fiel, mesmo sabendo do decreto do rei, mesmo ele sendo amigo do rei, ele permaneceu fiel e continuava lá com a sua oração ao Senhor 3 vezes ao dia. Sabendo disso, esses inimigos foram e denunciaram Daniel ao rei. O rei ficou sem saber o que fazer, porque ele tinha assinado o decreto e ele não podia voltar atrás. Ele tentou de todas as formas, mas não conseguiu. E Daniel foi condenado a ser lançado na cova dos leões, né? E aí a gente vem aqui no versículo 24. 24 não, no 20. Logo ao amanhecer, levantou-se e dirigiu-se a toda pressa à cova dos leões. Por que o rei fez isso? Porque ele realmente gostava de Daniel. Ele, quando fez esse decreto, ele não imaginava que quem iria cair nele ia ser justamente aquela pessoa que para ele era tão querida, uma pessoa que ele queria que estivesse à frente do reino. E era justamente isso que trazia a inveja dos outros, né? Então, o rei, ele cedeu à pressão, né? Ao fazer o decreto e quando foi cobrado, ele cedeu à pressão daquelas pessoas e teve que cumprir esse decreto, porque era um decreto irrevogável. Ele se arrependeu quando viu que ele estaria condenando Daniel. E ele correu até a cova pela manhã, porque ele tinha esperança. A esperança de que o Deus vivo de Daniel, que esse Deus maravilhoso, que sempre agiu na vida de Daniel e que Daniel sempre testemunhou, somente ele poderia fazer alguma coisa para poder livrar Daniel daquela situação. Lá no 21, quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe, servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade terá podido salvar-te dos leões? Então ele reconhecia ali que esse Deus que Daniel servia realmente era adorado e glorificado. E ele desejava que ele realmente tivesse salvo Daniel, mas falou com voz triste porque acho que no fundo ele achava que era somente um milagre, né? Aí foi então que Daniel respondeu, lá no 22, Daniel respondeu-lhe, Senhor, vida longa ao rei. Daniel vem e responde com toda a serenidade, com toda a calma e com toda a deferência que ele tinha ao rei. Ele não se esqueceu que ele estava falando com o rei, né? E todo o respeito. E respondeu ao rei da mesma forma como ele sempre agiu, sempre sereno, sempre fiel, sabendo que aquele era o rei, que era a autoridade, que ele devia obediência. E ele respondeu ao rei para a surpresa dele, né? Lá no
23. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, ou porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Daniel sabia a todo tempo no coração dele o porquê que ele tinha sido poupado. Desde todo sempre, ele sempre tinha sido um servo fiel. Mesmo estando no exílio, longe da sua terra, longe da família, ele continuou entregando a sua confiança e a sua esperança nas mãos do Senhor, mesmo apesar de todas as adversidades. As coisas foram acontecendo, ele foi ganhando status, mas mesmo assim, ele colocava tudo para a honra e glória do Senhor, ele nunca trazia o mérito para si. E ele sabia no seu coração que foi poupado porque ele era inocente. E o Senhor sabia da inocência dele. Ele era inocente aos olhos de Deus e era isento de culpa perante o rei. E se a gente confia no nosso Deus, pode vir o leão que vier. Se a gente confia, se a gente se entrega, o Senhor pode fazer o impossível. Aquilo que para você pode ser a coisa mais absurda, mais impossível, o Senhor pode realizar. Disso você pode ter certeza. Lá no 24. Então o rei, todo feliz, ordenou que retirasse Daniel da cova. Foi ele assim retirado, sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus. O rei ele ficou feliz e aliviado, né? Ao mesmo tempo. Tipo, eu mandei ele para lá, não queria ter mandado, mas ufa, ainda bem que ele saiu bem. E ele pôde desfazer essa injustiça sem infringir o próprio decreto. Então ninguém poderia falar nada contra ele. Daniel foi salvo pela mão do Senhor e o rei, a partir dali, mandou que retirasse ele e declarou para aquelas pessoas que Daniel, ao sair ileso, pôde dar testemunho do poder de Deus, porque ele tinha fé. Então, mais uma vez, Daniel testemunhou essa fé. Mais uma vez, Daniel testemunhou essa entrega. E o que o Senhor tem para nós nessa noite, depois de falar de fidelidade, entrega, confiança, testemunho, fé, Ele pergunta para cada um de nós: como é que está a nossa entrega? Como é que a gente tem entregue a nossa vida ao Senhor? A gente está entregando por inteiro ou a gente está buscando atalhos em outras coisas, outras pessoas, outros lugares? A gente está confiando no nosso Deus que pode tudo na nossa vida, Ele é e basta? Ou a gente está tentando dar o nosso jeito para poder conseguir alcançar aquele objetivo que a gente quer? Mas será que é o objetivo que o Senhor tem para nós? Será que a gente parou para se perguntar? O Senhor, Ele quer realizar um novo na vida de cada um de nós, mas é preciso que a gente se entregue para isso. É preciso que a gente coloque o nosso coração nas mãos de Deus e permita que a ação do Espírito Santo possa acontecer. Você quer que isso aconteça? Pare e se pergunta, leva essa pergunta. Você quer que o Espírito Santo possa ser essa mola propulsora na sua vida? Você vai deixar isso acontecer? Qual é o espaço que você tem dado para Deus na sua vida? Qual é o foco da sua vida hoje? Você tem dado para Deus o tempinho que falta, que sobra? Ou você tem dado para Deus o melhor que você pode dar e levando a sua vida adiante? Então fica essa pergunta para nós. Como é que está a nossa entrega? Como é que nós podemos nos espelhar em Daniel e entregar a nossa vida de forma plena para que Ele possa realizar, para que o Senhor possa realizar tudo na nossa vida, no tempo certo, sempre. Obrigada, Senhor. Louvores e glórias a Ti.